Pessoal, boa noite. Vamos entrando. Daqui a pouco deixa de ficar preto. Fiquem calmos. Tá tudo certo, tudo sob controle. Esperar o pessoal entrar, eu já começo. Pessoal, boa noite. Hoje aqui de forma simultânea pelo Periscope e também pelo Instagram. Então, boa noite, sejam bem-vindos, amigos do Periscope e também os amigos do Instagram. É um prazer rever vocês. Aqui pelo Periscope, como sempre, vou pedir para vocês compartilhar essa transmissão e convidar também os amigos, tá bom? Então, compartilhem a transmissão e convidem os amigos. Pessoal, é o seguinte, duas coisas importantíssimas. Primeiro, um puxão de orelha. Então preparem a vaselina. Mas é sério, um conselho super importante para vocês que estão buscando a realização de um sonho. Para todos vocês que querem obter aprovação no concurso público, tá bom? É uma bronca, mas não deixa de ser um conselho. Então, quero todo mundo ouvindo, prestando atenção para a gente buscar a realização desse sonho. O que acontece? Hoje à tarde, no finalzinho da tarde, eu publiquei nas minhas redes sociais um desafio para vocês, para ajudar a treinar para a fase discursiva. Elaborei uma questão e fiz duas perguntas. Joguei no Instagram, joguei no Facebook, tudo para ajudar vocês a treinar o raciocínio, a exposição, a articulação das ideias, enfim. Joguei nas redes sociais. E olha que coisa interessante. Agora há pouco eu vi no geral as redes sociais e percebi que essa publicação do treinamento alcançou por volta de umas 10 mil visualizações. 10 mil visualizações. É visualização pra caramba. Só que, apesar de ter tido muitas visualizações, mais de 10 mil, apesar de ter tido várias curtidas, a participação foi baixíssima. Menos de 50 pessoas participaram dessa atividade. E aí eu pergunto para vocês, qual é o motivo de a gente ter esse número baixo de participações? Se 10 mil pessoas viram a atividade, por que menos de 50 participaram? Vejam que coisa estranha, não é? O alcance foi tão amplo e poucas pessoas participaram. Eu fiquei me perguntando, mas por que será? Qual é a explicação para isso? Se fosse alguma piada, se fosse alguma coisa de humor, provavelmente teria nos comentários lá 1000 kkkk, 1000 marcações. Se fosse alguma letra falando de sexo, também teria muitas participações. Então a gente começa a perceber que o grande problema de boa parte das pessoas que não participaram, sem querer generalizar, o grande problema de boa parte das pessoas que não participaram é falta de interesse. Aí eu fico me perguntando, por que será que na OAB, até há pouco tempo, nós tínhamos 90% de reprovação? Será que a prova da OAB é uma prova de outro planeta? Por que alguns concursos públicos, quando abrem vagas, a organização não consegue preencher todas as vagas? Será que esses concursos são tão difíceis assim? Ou será que falta interesse? Eu acho que falta interesse. Para muitas pessoas, falta interesse. Falta comprometimento. A pessoa acha que adianta ficar falando que quer ser delegado, que quer ser juiz, que quer ser promotor, que quer ser defensor público, mas não quer colocar a mão na massa. Tem atividade lá gratuita para ela participar, ela não aproveita a chance. Ah, eu tô com preguiça agora, eu tô vendo aqui o Netflix. Ah, agora eu tô cansado, eu acabei de comer, agora eu vou dormir. Ah, mas eu não sei responder, eu vou passar vergonha ali? Tô com medinho, não vou responder, vai que eu fale alguma baboseira, vai ficar mal para mim.
Ah, eu tô com preguiça. Ah, eu não sei. Então, é complicado, né? Se a gente realmente quer aprender, quer evoluir, tem que colocar a mão na massa, tem que participar, pô. Não adianta eu ter boa vontade de tentar ajudar se muita gente não tem foco. Se fosse piada, ia bombar. Se fosse letra de música falando de sexo, ia bombar. Agora, como é direito penal, não bomba? É pro bem de vocês, eu não vou ganhar nada com isso, não vou ganhar nenhum centavo. A intenção é ajudar. Mas hoje eu constatei uma coisa que eu já tinha constatado, que no Brasil o grande problema de muitas pessoas é a falta de interesse. A falta de interesse. Por que a OAB tem 90% de reprovação? A prova da OAB não é um bicho de 7 cabeças. Quem faz o dever de casa na faculdade passa na OAB sem cursinho. Eu passei sem cursinho. Conheço várias pessoas que passaram sem cursinho. Agora, quem leva a faculdade inteira na brincadeira, é óbvio que vai demorar para passar. É óbvio, a pessoa quer milagre. Depois fica falando, a OAB reprova muito, para pegar dinheiro, 90% repetiu. No meio desses 90%, boa parte é paraquedista. Assim como nos concursos para delegado, para promotor, para juiz, é paraquedista. O cara acha que falando assim, eu quero passar, meu Deus, vai acontecer milagre. Não acontece milagre. Tem que colocar a mão na massa, tem que acordar para a vida, tem que criar vergonha na cara. Não tem fórmula mágica. Se vocês acham que tem fórmula mágica, não tem fórmula mágica. Não caiam nesses contos que tem por aí de que existe uma fórmula milagrosa. Vão te dar uma pílula da inteligência. Você vai passar em um mês. O seu edital vai ser reduzido. Você vai estudar 10% do seu edital. É tudo mentira. Não tem fórmula mágica. A fórmula mágica é trabalho. É foco, fé e força. É força de vontade. É colocar a mão na massa. É treinar. Qual que é o segredo para ir bem na oral? Treinar. Além de ter conteúdo no cérebro, você tem que treinar, você tem que falar, criatura. Tem que expor a forma que você vai apresentar o conhecimento. Tem que ter articulação, tem que ter conteúdo, tem que ter leitura, tem que ter a mão com calo, tem que cansar de escrever, de fazer resumo, de ler. É assim. Como que eu vou treinar para discursiva? Escrevendo. Ou você acha que você vai ter ali uma inspiração do Espírito Santo, você vai começar a psicografar, você nunca escreveu, você tem preguiça, e na hora H o Espírito Santo vai baixar, e você vai começar a escrever, vai fazer um tratado? Não vai rolar. Então tem que ter maturidade. Quem está na pegada, quem quer fazer acontecer, ouça o que eu estou falando agora, não deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ouça o que eu estou falando agora e procura ter mais proatividade. Sempre que tiver uma oportunidade, participa. Ainda que você pense assim, eu vou falar bobagem, eu não sei o que eu vou escrever. Não importa, o importante é participar. Os 50 que participaram no Instagram e no Facebook estão de parabéns. Só pela participação já merece um 10. O Lao Tse, o criador do taoísmo, ele já falava, pessoal, uma grande caminhada começa com um pequeno passo. Ainda que você erre, o importante é você ter iniciativa, ter coragem, mete a cara, dá a cara pra tapa. Errar, errou, é errando que se aprende. A minha nota no concurso para delegado foi a 3ª melhor do estado, por quê? Porque antes eu caí. Antes de aprender como que eu deveria jogar, eu caí. Eu fui reprovado, depois que eu fui aprendendo. Então, em toda a caminhada, as quedas fazem parte. Não adianta vocês acharem que não vai cair, não vai chorar, porque vai. Não tenha medo, tenha iniciativa, tenha coragem. Se é para cair, caia atirando. Mais vale o participante que erra do que o omisso. O omisso não demonstra vontade, não demonstra iniciativa. É um zero à esquerda, fica na inércia. Vai errar? Erra, mas participa. Você vai aprendendo com os seus erros. Você vai treinar a forma de você expor o seu pensamento. Ninguém nasce sabendo. Mas se você não treinar, você não vai evoluir.
Se você não errar agora aqui lá no meu Instagram, no meu Facebook ou no de outros professores, você vai errar na prova. Você quer errar onde? No treino ou no jogo? É treinamento insano para o combate ser fácil. Não tenham medo. Nem preguiça. Quem tem preguiça é melhor procurar outra coisa. Procura outra carreira. Joga na Mega Sena, casa com alguém rico, não sei. Mas concurso público não combina com preguiça. Preguiça é complicado? É complicado. Eu tenho, às vezes eu tenho, todo mundo tem. Nós somos seres humanos. Mas vocês precisam saber lidar com a preguiça. Errando que se aprende, entendeu? Então tem que criar um novo hábito. Um hábito que? De buscar o conhecimento. Participando, tendo iniciativa, coragem, não tendo medo. Errar, errou. Mas tem que participar. Tem gente que acha que só assistindo a videoaula, né? Ah, eu vou chegar em casa agora, eu vou chegar em casa agora e vou lá ver minha videoaula. Eu comprei o cursinho. Parece que o cursinho é a chave pro céu. Aí eu comprei o cursinho, eu vou ver a minha videoaula lá. E acha que tá bom. Ah, tá pago. Assisti hoje 2 horas de cursinho. Oi? Você acha que só o cursinho é suficiente? Pessoal, experiência própria. Boa parte do meu conhecimento eu busquei por conta própria. Eu busquei em várias fontes. Até porque eu nunca fiz cursinho, eu nunca tive dinheiro para fazer cursinho. Tudo que eu aprendi foi sozinho, com livros, vendo vídeos no YouTube, TV Justiça, criando meus próprios métodos. Então tem que buscar outras fontes. Não fica só no cursinho ali o que o professor fala. Se no seu concurso sair um pouquinho ali do beabá, você vai rodar. Porque você ficou atrelado, você ficou ali preso. Ficou na redoma. Aí eu estou no cursinho, só com o cursinho eu vou passar. Quer arriscar? Você tem que ter um conhecimento eclético, um conhecimento vasto. Você tem que buscar várias fontes, tem que ter iniciativa. É fazer exercício. Para ir bem na primeira fase, além do conhecimento que você tem que armazenar, você tem que fazer exercício. Tem que fazer muitos testes. Eu cansei de fazer provas. Faça testes. O CESP, testes, questões de múltipla escolha. É discursiva? Vamos treinar, vamos fazer essa redaçãozinha, vamos fazer ali a dissertação tal, vamos pegar rascunho, vamos pegar um tema aleatório, direito penal do inimigo, vou pegar a folha aqui, vou escrever, vou tentar montar a estrutura, vou imaginar possíveis temas, vou pegar temas anteriores, vou mandar para uma professora de português corrigir, porque é importante a forma também, a questão linguística, vou comentar, trocar ideias com amigos, vou treinar por oral, vou falar de frente para o espelho, vou falar com os amigos, é fazendo. Como que você aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Como que você treina para oral? Falando. Como que você treina para a segunda fase? Escrevendo. Agora, não quer treinar? Tem a questão lá na rede social fácil. Não é todo mundo que faz isso. E quando tem oportunidade, não participa. Só 50 de não sei quantos mil. É complicado assim. Não adianta eu tentar ajudar se vocês não quiserem ajuda. A parte de vocês, só vocês podem fazer. Só vocês podem fazer. Entenderam? Ó, outra coisa. Muitas vezes perguntam para mim assim, professor, mas quando que você começou a sua preparação para a prova oral, para a prova discursiva? Quando que você começou a sua preparação? Eu respondo e as pessoas ficam espantadas, ficam impressionadas. Quando eu falo que eu comecei a minha preparação para oral na faculdade, muita gente fala assim, nossa, mas como assim começou a preparação para oral na faculdade? E quando eu falo, mais ainda, quando eu falo que eu comecei a preparação para o concurso no ensino médio, as pessoas quase caem. Porque, nossa, mas como assim no ensino médio? Eu explico para vocês. No ensino médio, eu já tinha essa percepção. Eu sabia que eu precisava treinar algumas questões. Eu sabia que concurso público avalia não só a parte escrita, a pessoa tem que escrever razoavelmente bem. E além de escrever razoavelmente bem, ela tem que falar razoavelmente bem. Tem que ser mediano, na escrita, na fala. Então, sabendo disso, eu falei, preciso me preparar desde já. Então, no ensino médio, quando tinha, por exemplo, aula de história, que eu gostava muito das aulas de história, eu fazia questão de participar. Participava.
Os professores gostavam. Muita gente achava que eu era um aluno chato, mas eu não estava nem aí para os outros. Eu estava preocupado comigo, com o meu futuro. Eu pensava assim, vou participar da aula de história, porque participando eu treino meu raciocínio, eu treino a forma que eu vou expor o conhecimento. Estou treinando já para o concurso. Começou a faculdade, mesma coisa. Primeiras aulas, professores falavam, quem quer participar do seminário? Quem que quer falar aqui na frente? Todo mundo com medinho. Ai, nossa, lá na frente, ai, começa a tremer, começa a suar frio. Eu não, eu falava aqui, ó, eu quero aqui, ó, deixa eu. Quem quer liderar? Eu falava eu quero. Sempre foi assim. Faculdade era pobre, não tinha dinheiro, tudo. Eu tive que encontrar uma forma de me destacar. E foi pelo conhecimento, foi pela iniciativa, foi pela coragem. Enquanto muitos filhinhos de papai ficavam com medinho, eu ia lá e falava, eu quero participar, eu vou aí na frente falar. Eu não tinha medo, falava no microfone e acabou. Falava na frente da sala e acabou. Eu pensava, futuramente eu quero encarar uma banca de autoridade. Como que eu vou ficar com medo de colegas da classe? Eu fui treinando desde sempre, para o grande momento. Muita gente fala que começa a treinar para discursiva, para oral, um mês antes, um ano antes. Eu treinei desde sempre, praticamente, desde o ensino médio. Tinha palestra, eu levantava a mão. Por quê? Porque eu queria participar. Eu queria treinar a forma de expor o pensamento. Eu queria treinar a minha fala. Eu queria controlar o frio na barriga. A ansiedade, o coração batendo acelerado. Tudo isso eu pensava comigo. Eu preciso aprender a controlar desde já. A articulação das ideias, a exposição das palavras, o tom da voz, as pausas, a gesticulação. Tudo isso eu treinei, comecei a treinar há muito tempo. Há muito tempo. Por isso que eu fui bem, por isso que eu passei em vários concursos sem cursinho. Por isso que a minha nota foi excelente na oral, na discursiva. Treino e mais treino. Treino em situações que as pessoas não costumam ver como oportunidades. Enquanto a maioria ia para um caminho, eu ia para outro. Quando que vocês pensaram em treinar para oral dessa forma que eu estou falando? No ensino médio, na faculdade, em seminário da faculdade, em palestra. Uma vez foi um jurista muito importante, livre docente, direito penal, professor, magistrado, foi na minha faculdade. Auditório amplo, lotado. Sabem quantas pessoas fizeram perguntas para ele no final da palestra? Sabem quantas pessoas fizeram perguntas para ele no final da palestra? 2. De um auditório com 600 pessoas, 2 pessoas fizeram perguntas para ele. Vocês conhecem, né? Não vou falar nome para não ficar... Mas vocês conhecem com certeza. Tem vários livros, muita gente segue, tudo. 2 pessoas. A palestra não era interessante? Claro que era. E por que só 2 fizeram perguntas? Falta de interesse, falta de iniciativa. Sabe quem foram as 2 pessoas? Eu e um delegado já mais de idade. Vejam como a gente começa a se aproximar de coisas que no futuro podem ter tudo a ver com a gente. Você atrai. Eu acredito muito nisso. O que você busca, você atrai. Você quer ser um dos caras? Fique perto dos caras. Imite os caras. Persiga os caras. Siga os caras. Leia os caras. Imagine você entre eles. Isso atrai para você. Essa palestra foi no 2º, 3º ano da faculdade. Um grande jurista na faculdade, auditório inteiro de boca fechada, com vergonha, com timidez, com bobeira, com falta de interesse. Só eu, como sempre, e um delegado mais antigo. Só. Depois teve uma outra palestra também com outro jurista, bem conceituado. Ele fez uma pergunta, ninguém respondeu. Quem que respondeu? Eu. Negócio do TPI e tal. Eu tô falando tudo isso para falar que eu sou fodão, que eu sou diferentão? Não. Eu tô falando tudo isso para abrir os olhos de vocês. Para mostrar que os frutos que eu estou colhendo hoje, em 2017, são provenientes das sementes que eu plantei lá atrás. Lá atrás. Lá atrás, ó, muitos e muitos anos. Quando eu estava fudido, ferrado, quando não tinha dinheiro, estava enfrentando doença, pobreza,
mortes, perdas na família. Foi nessa época de calamidades que eu comecei a jogar as minhas sementinhas. Aos poucos elas foram germinando, elas foram crescendo. E hoje em 2017, que eu tô colhendo, que eu comecei a colher mais, depois que eu passei no curso para delegado. Então não adianta você achar que o seu sonho é do dia para a noite, é semeando aos poucos. E tem que ter treino para fase de testes, para discursiva, para oral, tem que criar vergonha na cara. Por isso que o Brasil tá essa porcaria, porque a gente valoriza o quê? Quais são os nossos ídolos atualmente? Quem que bomba nos eventos? É tudo coisa idiota, que não acrescenta, pode até servir para lazer, para entretenimento, mas não acrescenta, não agrega nada na sua vida, não proporciona evolução. É show de cantor, é show de humor, podem ver. Quais são os ídolos dos brasileiros hoje? Jogador de futebol, cantor, humorista. Esses são os nossos ídolos. As atividades deles bombam. As atividades culturais nossas, professor que dá aula lá na escola pública, quem que valoriza? Ninguém. Então, mais uma vez, mudem o foco. Mudem o foco. Mudem o foco, caso contrário não vai dar certo. Vocês vão sofrer muito ainda. Está na hora de acordar, está na hora de separar crianças dos homens. Está na hora de separar. Em qual grupo você quer ficar? Das crianças ou dos homens? Então cria vergonha na cara. Na próxima vez, seja na minha rede social, seja de outro, participa. É errando que você vai aprender. Entenderam? Então é isso. Bom, depois do puxão de orelha, não é? E eu tenho que falar, né, pessoal, a questão do cuidado, do paizão, do irmão mais velho, do professor, do coach, né? São coisas que vocês não vão ouvir por aí, porque é difícil. Faculdade, boa parte dos professores não se importam muito, quer ganhar o dinheiro, não é verdade? A verdade é essa. Quantos professores que realmente são amigos, que querem o seu futuro, que te ajudam, que querem que você vá para frente? Muitos não têm comprometimento, é ou não é? Eu lembro, muitos não têm comprometimento. Ele quer chegar lá, ele quer dar aula e ele quer ganhar. Muitas vezes ele nem prepara a aula. Ele despeja ali e o aluno que se foda, não é? Muitos são assim. Alguns poucos se preocupam com vocês, mas muitas vezes são vistos como chatos. Ah, aquele professor não dá nota. Ah, aquele professor é rigoroso. O bom, o certo, é chato. Aquele que arreganha, da brincadeira, oba-oba, eu vou distribuir nota, 10 para todo mundo, pode colar. Isso aí todo mundo ama. Ai, que legal esse professor, deu 10. Pergunto para você, no seu concurso, na hora do vamos ver, a hora que o filho chora e a mãe não vê, eu quero ver de qual professor vocês vão ter saudade. Se é do mal ou se é do bonzinho. Se é do mal ou se é do bonzinho. E cursinho também, cursinho. Vocês acham que em rede nacional o professor vai ter tempo para parar e falar tudo isso que eu estou falando? Quanto tempo eu já não estou aqui? O cara transmite lá a aula para o Brasil inteiro. Ele vai ter tempo durante a aula para parar e dar um sermão assim em vocês? Não vai ter tempo. Então aproveitem a chance. Eu falo de coração, não estou ganhando nada para isso. Eu quero ver vocês realizando os sonhos de vocês. Então aproveitem quando vocês encontrarem alguém para abrir os olhos, para dar o chacoalhão. Isso é necessário. Tem que ter o técnico ali, tem que ter o irmão mais velho, o paizão, para dar o chacoalhão ali. Acorda, caramba, dá uns tapas na cara, acorda. Deixa de ser moleque, não é? Tem que ter. Então aproveitem, tá? Não deixem as palavras de hoje entrarem por um ouvido e saírem pelo outro, tá certo? Então é isso. Depois dessa bronca inesquecível, é o seguinte. Vamos para as respostas das perguntas, tá? Tamo junto, Saber. Valeu, Saber Mais Direito tá aqui. Valeu, Saber Mais Direito. Tamo junto. Então vamos lá. Vamos lá então. Tamo junto, Dalmo, grande irmão Dalmo, estará comigo lá em Goiânia. Vamos passar o trator na véspera da prova de delegado em Goiânia. Vamos passar o trator, vamos quebrar tudo, vamos estraçalhar o CESP. Então é o seguinte, vamos agora para as questões que fizeram nascer esse sermão da montanha, tá bom?
Quero todo mundo participando, senão vou dar outro sermão. Qual que é a questão? Seguinte, a questão é essa. Coloquei assim para vocês. Lei tal alterou o Código Penal para transformar os crimes Z e Y em infrações penais imprescritíveis. Então, em suma, determinada lei alterou o Código Penal e transformou dois crimes em imprescritíveis. Esse foi o enunciado da questão. E aí embaixo eu perguntei, essa lei é constitucional? Essa lei é constitucional? Pergunto para vocês, todo mundo participando, essa lei é constitucional? A lei ordinária, ela pode criar crimes imprescritíveis? O legislador pode hoje editar uma lei falando que o estupro e o homicídio passam a ser infrações penais imprescritíveis? Isso é possível ou não? Essa lei é ou não é constitucional? Pode ou não pode? Tá sim, Guga. Tá sendo olhada pelo Periscope. Pode ou não pode? Isso, tá vendo? O sermão adiantou, tá todo mundo participando. Isso aí. Bom, qual que é o roteiro que eu recomendo para vocês? Seguindo esse roteiro, na prova real, com certeza vocês iriam tirar nota boa. Qual que é o roteiro? Vocês teriam que começar assim. Ponto de partida, obviamente, a Constituição. Na questão, eu não queria nem que vocês entrassem no mérito se a inconstitucionalidade é material ou formal. Eu queria que vocês começassem pela Constituição. O que a Constituição diz em relação às infrações imprescritíveis? A Constituição Federal, lá no artigo 5º, incisos 42 e 44, o Constituinte originário elencou nesses dois incisos dois crimes: racismo e ação de grupos armados contra o Estado e contra a ordem democrática. Então, no artigo 5º, incisos 42 e 44, nós temos dois casos de imprescritibilidade: o racismo e a ação de grupos armados. Então, esse seria o ponto de partida. De acordo com a Constituição Federal, artigo 5º, incisos 42 e 44, apenas dois casos foram considerados imprescritíveis pelo legislador constituinte originário. Ponto. Primeira parte. Vamos para a segunda. Como consequência dessa escolha do constituinte originário, a doutrina majoritária, ao enfoque. Começamos pela letra fria da lei, letra pura da lei, e já partimos para a doutrina. Ocorre que, de acordo com esse tratamento, segundo a doutrina majoritária, usando a doutrina, segundo a doutrina majoritária, isso significa que, implicitamente, o legislador constituinte originário disse: os demais crimes estão sujeitos à prescrição. Se eu, no momento de elaborar a Constituição, elevei apenas dois casos como imprescritíveis, significa que eu quero que os demais sejam prescritíveis. Então, a doutrina majoritária adota esse entendimento. Se a Constituição Federal, pelo Constituinte originário, escolheu só dois casos para serem imprescritíveis, isso significa que, implicitamente, ela está dizendo: os demais crimes estão sujeitos à prescrição. Então, notem que a doutrina majoritária, ela faz uma interpretação restritiva. Isso significa que o legislador infraconstitucional não pode elevar, não pode ampliar esse rol de crimes imprescritíveis. Se a Constituição quis que apenas dois sejam imprescritíveis, significa dizer:
o legislador infraconstitucional, por meio de lei ordinária, ele não pode ampliar esse rol que está na Constituição Federal. Esse é um entendimento da doutrina majoritária. Em suma, se o legislador constituinte originário escolheu apenas 2 casos para serem prescritíveis, significa que a lei que está abaixo da Constituição, ela não pode ampliar esse leque. Não pode. Não pode porque foi opção do constituinte originário. Então esse seria o segundo bloco, citando a doutrina majoritária. E aí vocês poderiam entrar no terceiro bloco citando a outra problemática. Bom, nós já vimos que lei ordinária não pode criar novos crimes imprescritíveis. É o entendimento da doutrina majoritária. Mas e por emenda constitucional? Aí vocês poderiam introduzir essa discussão. Para muitos, para alguns, seria possível, por emenda constitucional, eu acrescentar novos crimes no rol da imprescritibilidade. Só que, como esses crimes estão no artigo 5º, a gente poderia também adotar um outro raciocínio. Ora, se estão no artigo 5º, eles podem ser considerados cláusulas pétreas. E se são cláusulas pétreas, nós não poderíamos ter uma alteração tendente a abolir esse rol. Imagine uma alteração por emenda que acrescentasse na Constituição Federal 10 crimes imprescritíveis. Será que isso passaria pela questão da cláusula pétrea? Então, no terceiro bloco, vocês poderiam introduzir essa discussão. Uma parte da doutrina entende que eu poderia ampliar esse rol por emenda constitucional, porém, outra parte entende que, como eles estão no artigo 5º, direitos fundamentais são cláusula pétrea, não poderia ter uma alteração tendente a abolir esse rol de imprescritibilidade. Uma discussão para o terceiro bloco. Quarto bloco. Falta citar o quê? Já citamos a lei seca, citamos a doutrina. O que falta eu citar? Já citei lei e doutrina. O que falta eu citar agora? Jurisprudência. Então, para finalizar, ó aqui é a cereja do bolo, hein? Aqui é a cereja do bolo. Isso, fechou. Aqui é a cereja do bolo. O que faltaria eu citar para finalizar com chave de ouro? Jurisprudência. Por outro lado, sob outro enfoque, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a decisão no sentido de que o artigo 5º, ele não proíbe, em tese, que lei ordinária crie outros casos de imprescritibilidade de crimes. Decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha que interessante. A doutrina majoritária fala uma coisa e tem decisão do Supremo Tribunal Federal falando outra coisa. Você ia tirar uma nota excelente. Provavelmente um 10, né? Porque ia citar tudo, ia fechar, ia lacrar. Vou citar para vocês o número do julgado. RE 460971. RE 460971. RE 460971. Primeira turma. Por meio desse julgado, a turma do Supremo Tribunal Federal falou que a Constituição, em tese, ela não proíbe que lei ordinária crie outros casos de imprescritibilidade. O Supremo Tribunal Federal falou isso pela primeira turma. Então notem que após todas essas fases, nós construímos uma resposta forte, adequada, com base na lei, na doutrina e na jurisprudência. Certeza de nota boa, certeza de passar o trator. Mas para você desenvolver um raciocínio assim, tem que ter conteúdo, tem que colocar a mão na massa, tem que treinar muito. E poderia ainda, mais um para acrescentar, a gente poderia até falar que, pelo Estatuto de Roma, os crimes sujeitos à competência, à jurisdição do TPI, eles são imprescritíveis. Olha que interessante.
A gente poderia usar o direito comparado, a gente poderia usar o Estatuto de Roma para falar sobre mais um rol de crimes imprescritíveis, que são aqueles que são julgados pelo TPI. Olha que interessante, olha o link. Para você ter uma visão ampla, eu repito, tem que estudar, tem que cair de cabeça, tem que mergulhar fundo, tem que passar o trator. Não pode ficar de mimimi. É isso? Isso, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, são vários crimes, né, que estão aí. Aquele crime de agressão, que até pouco tempo não tinha sido definido ainda, mas é outra história, né? Mas, enfim, importante é citar também essa parte. Curtiram a live, gostaram? Uma live diferente que mesclou conselho de paisão com conhecimentos jurídicos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que as lições sirvam para vocês. Para quem não me segue ainda, sigam lá, tá? Nas redes sociais, no Instagram, no Periscope, no Snap e no YouTube. Então, Instagram, Periscope, Snap e YouTube. Eu estou lá nesses 4 como Delta Thiago com TH. Delta Thiago com TH. Sigam lá, que todos os dias eu posto dicas. E no Facebook eu estou como Delegado Thiago com TH. Só no Facebook é Delegado Thiago. Nas outras é Delta Thiago. Curtiram? Valeu, Karen, Ariadne, Jovian, Giovana, César, Dr. Bonilha, Sara, Linha, Mai, Silvia, Xandinha, Tratorzeira, participou do meu aulão, Rejane, Alana, Emerson. Que legal, que bom que vocês gostaram. Ah, é verdade, espera um pouquinho aí. Esqueci de citar, esqueci de falar. Tem a segunda pergunta, a letra B, desculpa, tem a letra B. Vamos lá então, ó. Vamos lá, esqueci. Vamos lá então, ó. A segunda pergunta. A segunda questão que eu deixei lá nas redes sociais é a seguinte. A prescrição é um direito fundamental de qual geração? De qual geração? A prescrição é um direito fundamental de qual geração? Olha que link interessante. Direito penal e direito constitucional. Mestre Pedro Lenza, né? Matéria do professor Pedro Lenza, grande amigo Pedro Lenza. Então, bem simples. É que muita gente não viu ainda isso, né? Então, alguns ficaram apavorados. Mas como assim a prescrição, direito fundamental, geração de direitos fundamentais? Vou explicar para vocês. De forma bem simples. A prescrição, ela pode ser considerada um direito fundamental. Por quê? Alguns autores sustentam que a prescrição está no artigo 5º. Se ela está no artigo 5º, ela pode sim ser considerada um direito fundamental. E seria um direito fundamental de primeira geração. Uma liberdade negativa. Uma liberdade que consiste no quê? No direito do indivíduo de ter a sua liberdade preservada. O direito que o indivíduo tem de abstenção em relação ao Estado. O Estado tem o dever de abstenção. Se a infração penal já foi abarcada, abrangida pela prescrição, o Estado não pode instaurar persecução penal, nem inquérito policial, muito menos ação penal. Então a prescrição, como ela está no artigo 5º, para alguns autores, para alguns juristas, ela é um direito fundamental. Um direito fundamental de primeira geração, uma liberdade negativa, que consiste em uma abstenção do Estado em relação à não intervenção na esfera do indivíduo, quando a infração por ele praticada já estiver sido atingida pela prescrição. Tá? Então, se a infração que ele praticou já foi atingida pela prescrição, o Estado tem um dever de abstenção. Não pode instaurar inquérito policial e nem ação penal. É uma liberdade aí negativa. Lembram das gerações de direitos fundamentais? Primeira geração, as liberdades públicas, segunda geração, terceira geração. Lembram? Abstenção, prestações positivas, difusos e coletivos, aí vai, terceira, quarta, quinta, sexta, por aí vai, tá? Então é isso. Agora sim nós acabamos. Agora sim nós acabamos. Tá certo? Obrigado, Karen. Valeu, delegado, eu serei. Obrigado mesmo.
Que bom que vocês gostaram. Quem que estará lá em Goiânia? Falta praticamente uma semana. Uma semana, né, Alana? Valeu, Alana. Obrigado. Valeu, Xandinha. Quem que estará lá em Goiânia? Vocês vão participar do aulão do saber? Xandinha. Ó, bastante gente em Goiânia, hein? Caramba! Vamos passar o trator em Goiânia. Vai ser um sábado inesquecível. Domingo a gente vai comemorar muito após o resultado bom de vocês nas provas. Valeu, Loena. Que bom que vocês curtiram. Ariadne, eu já tenho um canal no YouTube lá. Tem vários vídeos sobre intangível. Meu canal no YouTube é Delta Thiago. Já tenho um canal no YouTube já. Tá bom? Vamos invadir Goiânia, pessoal. Não vai sobrar nada. O aulão em Goiânia vai ser um super teatro. Vai ser, com certeza, um evento inesquecível. Quase 1000 pessoas. Vai ser um prazer conhecer vocês. Trocar ideias. Vai ser muito bom. Vou ficar muito feliz. Tá bom? Então é isso. Tamo junto. Fiquem com Deus. Boa noite. Bora passar o trator sempre. Contem comigo sempre. Qualquer coisa, mandem mensagens por direct, inbox. Deixem recados lá na pergunta, né? No post da pergunta. E tamo junto sempre. Valeu, pessoal. Até mais.